O pessoal vai chegando. Teremos uma constelação de feminino em lua minguante, em escorpião, e a gente está falando um pouquinho sobre isso. Assim, a gente quer funcionar de uma maneira muito linear, e isso não é possível. Aliás, isso é impossível. A gente tem que assim, entender que nós somos muito lineares, que essa lua ela muda de signo a cada 2 dias. Então, quer dizer, a gente começou com uma lua em Virgem, minguando em Virgem. Aí, aí ela vem agora para Escorpião, 3 dias em Escorpião, agora amanhã ela entra em Sagitário. E aí na sexta-feira a gente vai para uma lua nova, acho que é em Sagitário, não lembro. A gente tem uma lua nova na sexta-feira. E aí a energia começa a mudar. E qual é o X da questão? A lua minguante chega a nossa anciã. Então, o que que a gente encontra? Quem a gente encontra toda lua minguante? A nossa veinha, né? E aí não é fácil olhar para ela, né? E aí entra a energia de fim de ano que parece fim de mundo, porque Ótimo. uma energia de fim de ano do ano 9 é uma energia de fim de mundo, assim. Eu ontem até, não sei se eu postei, eu preciso postar isso aqui, ó, ó como é que nós estamos, tipo assim, para fim de ano. Peraí, cadê meu meme? Ai, não aguentei esse meme. Ah lá, as festas estão chegando, mal posso conter minha animação. Ai, que vontade de pular esse Natal e esse Ano Novo. Se a gente pudesse falar assim, ó, passa para frente. Mas calma, que é só uma lua minguante. Eu tô hoje o dia inteiro assim para mim. Calma, que é só uma lua minguante. Calma, que é só uma lua minguante. E É um aí a gente não pode. mantra. É o mantra. Calma, que é só uma lua minguante. Estou usando esse mantra. Vamos nele até sexta-feira, né? E a gente tem que respeitar muito essa anciã quando ela chega. E ela chega, né, nessa energia de fim de ano, de fim do mundo, do ano 9. Meu, esse ano foi muito punk. Parabéns para todas nós. Palmas para quem chegou até aqui, por favor. Todos merecemos. Ai, todo mundo bater palma. Dona Para quem Edna, conseguiu Heraldo. sem alcançar o réu primário, né? Nossa, cara, não matamos ninguém. Deu um de uma casa para frente. Não foi parar na cadeia? De uma casa para frente. Não pulou da fonte, pula 3 casas para frente. Olha, eu vou falar para vocês, a gente vai se iluminar agora. Depois desse fim de ano, a gente vai se iluminar. Eu tenho certeza que eu avancei assim 1000 casas, assim. Eu tenho essa clareza. Estamos um pouco, sabe aquele soldado depois da guerra, parecendo uva passa? A gente vai chegar assim em janeiro, né? E mais interessante, meu ponto de vista, eu estou pensando muito na agenda de janeiro, assim, o que que a gente vai fazer para poder restaurar toda essa energia, né? Enfim, o Ai, que que a vamos gente fazer uma, precisa vamos fazer para fazer poder. umas energias de receber, porque receber, É, aprender, trabalhar conseguir com energia receber a espiritual. calmaria e a prosperidade, né? Porque por incrível que pareça, no meu interessante ponto de vista, como é difícil a gente conseguir receber a prosperidade. E deixa eu mostrar então uma coisa para vocês que eu vi de uma terapeuta hoje, de uma consteladora, e eu falei, é bem isso assim, ó. Vamos lá. Uma mulher que não sustenta o prazer também não sustenta a prosperidade. Está. Vai, dá na Aham. cara de todo mundo. Uma mulher que não sustenta o prazer também não sustenta a prosperidade. E, ó, pegando um pouquinho da fala aqui da Lu, que vai servir para todo mundo, ela entregou a agenda dela. Quer dizer, tá entrando de férias, né, amiga? Aí começa a entrar de férias, a gente começa a passar mal, ficar doente, porque é como se a gente entrasse num espaço assim. é, Quem sou eu aqui, sem um leão para matar por dia, sem todo o meu facão, minha espada, sem todos os meus artefatos aqui? Tipo assim, Muito, uma tipo assim, pessoa. eu saí da agenda, mas a agenda tá lá me chicoteando. Eu também. Na verdade, era para ter entrado de férias ontem. E aí, semana passada já entrou o Lominguante, eu já mudei um pouco a agenda. Essa semana eu preciso fechar essa agenda sexta-feira. Eu vou entrar de férias e vou ficar pelo menos 15 dias. A gente vai ter só o reset, né? Não vou atender, não vou fazer nada. Porque eu preciso também desse. Aliás, todas nós precisamos dessa pausa e desse descanso. Não é só eu.
Porque, de fato, assim, tenda só um ano inteiro nessa frequência de morte, de matando um leão por dia, vários leões por dia, encerrando o ciclo, pessoas indo embora, não é fácil, nós somos péssimos em trabalhar com a morte, né? E desvincular também dessas frequências de luto, de morte, isso é algo, é uma inabilidade que nós temos, não é só eu que tenho esse problema, todas nós temos essa dificuldade de encerrar. Eu brinco, às vezes, encerrar um livro, encerrar uma série, encerrar um, né, chegar no final ali do, encerrar um capítulo, encerrar um relacionamento, encerrar um ano. Então, eu fico pensando assim, ó, em 2025 foi um ano que nós precisamos encerrar vários outros anos. Então, 2025, eu, pelo menos, eu vivi esse luto de forma consciente, de tipo, de viver o luto de muitos processos meus que eu nunca tinha vivido, sabe? Então, e é isso que a Lua hoje em Escorpião também mostra para nós. É isso que a Lua minguante vem trazer para nós. A Lua minguante ela vem convidar nós mulheres, principalmente, a limpeza, banimento, fechamento de ciclo, exorcismo, botar para fora, porque grande parte de nós já não sangramos mais, já não botamos, porque o sangue, a menstruação, ela é esse processo onde a gente vomita todas essas energias para fora. Então, quer dizer, o nosso corpo, grande parte das mulheres hoje não menstrua, então, quer dizer, como é que esse lixo sai? As mulheres que menstruam vivem mais, sabia disso? Por que que elas vivem mais? Quem não fica tomando esses remédios para cortar a menstruação? Porque é um processo de autolimpeza ali. Agora, imagina só, igual ar-condicionado, quando você não limpa o ar-condicionado, aí fica com aquele cheiro ruim, quando você não limpa o banheiro, fica... É igual, o nosso corpo, ele deveria menstruar uma vez por mês para a gente jogar esse lixo todo para fora. Eu não sei se vocês, quando alguém lembra da menstruação, da última menstruação, né, que se a gente faz até assim, ó. Primeiro Uhum. vem uma raiva, uma vontade de matar alguém, mas quando a menstruação desce, a gente fica assim, né? Parece um orgasmo múltiplo, né? Tipo assim, que você fala, tipo assim, né? Eu não quero brigar com ninguém, só quero paz, né? E é esse lugar mesmo, onde realmente o nosso corpo ele solta, ele consegue de alguma maneira, ele consegue soltar. Então, como a gente não estamos vivendo esses ciclos mais, grande parte de nós não vive isso mais, qual que é o momento que a gente faz esse, sabe, que a gente consegue de fato liberar e soltar? Né? A gente solta um pouquinho aqui nas aulas, um pouco na constelação. Hoje a gente teve uma live super gostosa que era sobre soltar o peso, mas ainda assim, soltar o peso gera culpa. Como é que eu vou soltar o peso se a minha mãe tá lá tudo fodida? Como é que eu vou soltar o peso se os meus irmãos não estão passando por um momento legal? Como é que eu vou soltar o peso se as crianças lá estão passando fome em Gaza? Então, nós mulheres, gente, é muito louca a questão nossa do útero, é uma constelação de feminino, né? Toda constelação a gente tem uma aulinha no começo, mas dizem que quando uma mulher entra em trabalho de parto, todos os úteros sentem, porque nós somos muito conectadas, né? E nós somos conectadas com quem? Com a Terra. Fiz até questão de vir um pouquinho para cá, para vocês sentirem um pouco dessa energia, assim, que, né, que às vezes a gente também está muito desconectado, né? Dependendo do lugar que a gente mora, enfim. Mas tudo que acontece aqui, ó, com Gaia, acontece também com a gente, tá? Que esse inferno, né? Obra, cada hora, né? A quantidade de lixo que a gente produz. Então, assim, de fato, é muito lixo. E os nossos corpos não estão dando conta de digerir. Então, é muito importante que a gente, nessa lua minguante, e eu acho que acredito que para 2026 é muito importante que a gente, assim viva um pouco do minimalismo, sabe? No sentido assim, eu quero ficar com o que é importante para mim. Então, a gente evitar excesso de consumismo, né? Evitar um monte de coisa que, tipo assim, sabe? Que realmente a gente não precisa, inclusive na própria alimentação, né? Eu estava vendo umas técnicas dos japoneses, né? E eles falam que eles nunca comem até ficar cheio. Eles sempre, tipo assim, eles param antes de ficar saciado, né? Mas nós somos muito gulosos, a gente tem uma mania, tipo assim, se a gente não tiver até o talo, não tiver,
né? Há uma intensidade, nós brasileiros, principalmente, a gente tem uma intensidade latente dentro de nós, assim, né? Que às vezes chega a ser burro. Para quê? Por que que eu preciso ir até os extremos, né? A gente, se não tiver, assim, tendo um burnout, a gente não para descansar, né? E aí, às vezes, a gente não entende o quê? Que quem adoece primeiro? A nossa casa, os nossos filhos, porque eles não dão conta do ritmo que a gente acaba impregnando no próprio ambiente, não é verdade? Ah, Kézia, parece que a minha casa está de cabeça para baixo, mas assim, as crianças, as plantas, os animais, eles são muito reflexo do que a gente está vivendo e do que a gente está sendo. Então, o primeiro a bugar são eles, né? E aí, depois vai bugar a gente. Aí a casa começa a adoecer inteirinha e depois a gente vai lá também bugadinha, né? Então, não tem como. Eu tô indo para Franca semana que vem, eu acho que eu vou, porque eu não sei se eu vou também, que eu tô cansada. E aí, mas uma amiga minha adoeceu, perdeu o pai, a mãe foi embora, foi um caos a vida dela esse ano, como a de todo mundo, mas ela ficou doente, a casa inteira ficou, o marido tá numa depressão fodida. E eu falei, gente, é isso, a mulher quando arreia, é assim que fala, gente, todo mundo buga. Mas assim, se a gente parasse na lua minguante, um pouquinho só, se a gente parasse, né? Na hora que a gente menstrua, a gente realmente, o serviço ele não acaba. Hoje eu falei para o Micael, eu não estou dando conta, serviço de casa, as crianças de férias, minha cabeça, assim, cara, nossa, eu falei, hoje eu estou surtando, né? Aí hoje eu chamei, contratei uma moça aqui, tô esperando ela me dar a resposta, na verdade. Eu falei, não, pode vir, pelo amor de Deus, eu preciso entrar de férias, de casa, de cozinha, de roupa, de tudo. Eu falei, entende? Porque se a gente não resolve o problema, daqui a pouco é o quê? É um burnout, é uma... tive uma aluna que foi parar na UTI. UTI, gente. Uma semana de blackout. E assim, o que que deu, nem ela sabe. Ela entrou num estado tão. E ela cuidando da mãe doente. Quem está cuidando de pessoas doentes, vocês sabem que é isso? Uma semana no hospital, para mim, não precisa de que mais. De uma semana no hospital, para mim, já me detona. Então, é tudo isso. E aí, a pergunta de US$ 1 milhão é: quem cuida da gente? Né? Então, quando nós seremos uma boa mãe para nós mesmas? Então, vamos olhar um pouquinho para essa energia do feminino que a gente vai trabalhar com a Lu e vai trabalhar também todas nós, tá bom? Então, vamos só baixando as barreiras. Do nosso lado direito, a gente visualiza o nosso pai. Do nosso lado esquerdo, a gente visualiza a nossa mãe. E o que que a gente vai fazer? Visualizou os dois? Dá um passo para trás. Respira, dá mais um passo para trás. Tome uma distância onde fique um pouco mais confortável olhar para esse pai, para essa mãe. E se precisar, uma distância de 800 quilômetros, que é onde eu estou hoje. E isso não é ingratidão. Às vezes, tomar uma distância de 800 quilômetros de pai e mãe não é uma ingratidão, é o que assegura a vida de ir para frente. Porque o quanto se a gente está junto, enfunhanhado ali dentro de casa, 24 horas por dia, a gente adoece, né? Olha Nós que doido. copiamos, Quando tu pode falar. falou, eu enxerguei eles atrás de mim. É o ideal, esse é o movimento. A gente toma distância, põe eles na frente, toma a distância. Quando você tomar uma distância, aí você vira. Ah, eu E já aí você enxerguei eles vira. atrás. Não, ótimo, você já está atrás, perfeito. Esse é o movimento, mas é importante que esse movimento seja verdadeiro no seu coração. Uhum. É, porque eu te perguntei porque eu achei que pudesse estar errado, né? Eu enxerguei eles aqui Não, atrás. não, tá certo. Pai e mãe sempre nas nossas costas, empurrando a gente para a vida. O grande erro é quando o pai e mãe tá sempre na nossa frente e a gente ainda acha legal. E a gente acha legal, a gente acha linda. A nossa criança quer essa atenção 24 horas de pai e mãe, né? Ai, que Mas, amor, você Tonhula. viu? Já sentou aqui atrás, aqui, ó, vai participar do movimento. Então, a nossa criança quer esse olhar, né? Fica ali cobrando, mendigando, brigando com os irmãos por conta desse olhar.
E aí é onde a nossa vida não anda. Então, quando a gente olha para esses pais com gratidão, com respeito, dá um passo para trás. Eu cresci, papai e mamãe. Eu cresci, e agora, para que a vida possa ir adiante, eu preciso me distanciar um pouquinho dos caminhos, dores e realidades, das escolhas do papai e da mamãe. Eu me distancio um pouquinho de tudo isso. Me distancio mais um pouquinho, respira. Vai tomando uma distância e fala para o seu corpo, sem culpa. Sem culpa. Bert Hellinger nos ensina sobre a boa culpa e a má inocência. Estou sentindo culpa é porque eu estou crescendo e evoluindo. Agora, para ficar inocente, a gente acaba ficando sempre no mesmo lugar, sempre numa fidelidade infantil. Então, dá um passo para trás, sem culpa, ou melhor, com a culpa consciente de que é necessário para que a vida possa continuar, é necessário. Aí eu vejo da onde é possível olhar, olhe nos olhos do seu pai, olhe nos olhos da sua mãe, aprenda a se despedir desse olhar. Foi o suficiente, papai, foi o suficiente, mamãe. E agora eu viro e olho para a minha vida. E quando eu olho para a minha vida, a gente respira e a gente começa a dar passinhos em direção à nossa vida. E a gente vai sentindo esse calor, essa mão desse pai e mãe aqui nas nossas costas. Eles sempre estarão com a gente, no nível espiritual, no nível físico, quando é vivo, no nível. E às vezes, como que eles estão juntos no nível físico, né, Heraldo? Enchendo o saco. Função de pai e mãe é encher o saco. E que bom que tá enchendo o saco. E a gente vai sentir falta um dia da encheção de saco deles. Mas assim, quando está no nível físico, eles ficam enchendo o saco, né? Mas depois que vai embora, eles vão continuar enchendo o saco, às vezes, no nível espiritual, assim, porque eles continuam ali também cuidando, de alguma maneira, fazendo o movimento que se requer, né? Pai e mãe é sempre pai e mãe, né? E a gente toma essas bênçãos, a gente sente essa força nas nossas costas, Vou botar a assim, ó. gente sente esse calor, e a gente faz um movimento de consciência de dar passos agora em direção à nossa própria vida. E vai percebendo como é que é andar para frente, como é que é sair dos caminhos, dores e realidades do papai. Percebe se o mal-estar que a gente estava sentindo no começo já dá uma aliviada, se já fica mais leve. É importante, às vezes é importante a gente se afastar sim, né? É importante. Sem culpa, a gente se afasta, né? Mas seguimos com esse papai, essa mamãe sempre no nosso coração, tá bom? A Lu vai escolher, então, pessoas para poder. Deixa eu só montar aqui o campo rapidinho, Lu. Vou pegar aqui. Eu não tô vendo todos os participantes. Como é que eu faço para ver? Ah, aqui, achei. Você arrasta para o lado ou para Isso, cima. achei. Vamos lá, então. Escolhe para mim o número 1, Lu. Nós somos, pai, eu tô vendo a Vitória, a Dolores, a Heralda e a Edna, é isso? Tem a Andressa, tem a Luciene, tem a Neiva, tem a Tati, tem a Vitória. Arrasta para o lado, assim, ou levanta que aparece todo mundo. Ah, tá. Ai, meu Deus. Agora, sei lá o que que eu fiz aqui, meu Deus. Peraí. Fechei. Tá. Vamos ver todas as carinhas aqui. Agora eu tô vendo. Tati, tomando um matizito, minha conterrânea aqui, Letícia, Luciene, a Neiva, Elisete. Gostei da Tati tomando um mate ali. Então tá, a Tati entra no número 1, tá, Tati? A Quem vai entrar no Vitória, número 2? Vitória. Vitória. Número 3?
A Dolores tem me chamado a atenção. E número 4, para a gente começar. Vou voltar lá, que eu acho que vai ser a Andressa. A Andressa. Então, ó, para a gente começar, Andressa, Dolores, Vitória e a Tati, tá? Vou pedir para as outras meninas, por enquanto, fechar a câmera. E quem está no campo vai sentindo, vai respirando profundamente, vai tomando consciência do que vocês estão representando, com consciência, com respeito. Qualquer intensidade vai soltando pela sola dos pés, como se estivesse saindo uma energia pela sola dos pés. Vocês estão agora conectadas com o campo da pessoa que vocês estão representando. Pode ser que ressoe com vocês, tá bom? Número 1, quem é mesmo? É a Tati, né? A Tati, depois a Vitória, depois a Dolores e depois a Dois, André. Vitória, três. Dolores, tá. E Andressa. Isso. Pronto. Só respira, sente a energia. Como que ficou a questão do seu pai, Lu? Ele tá fazendo, vai começar os tratamentos, né? Ele vai ter que fazer são três doenças, né? Que vai ter que tratar o Parkinson, uma neuropatia diabética e uma compressão na medula, da coluna, que tá quase comprimindo a coluna. Ok, ok. Eu quero ouvir a Vitória. Como que é esse lugar, Vitória? É estranho. Eu me sinto encolhida, me sinto apertada, me sinto, sei lá, desconfortável. E teve uma hora que eu olhei pra Tati assim e me deu um aperto no peito, me deu uma pontada no peito. E eu me Uhum, sinto assim, diminuída, pequena, encolhida. aham. A princípio, isso. Uhum. A princípio, a Tati te chama mais atenção. Me incomoda um pouco, me dá uma pontada no peito. Uhum. Fala É, para Tati. Você me traz muito desconforto. você me traz muito desconforto. Olhar para você, eu me conecto com a dor do nosso sistema. Olhar pra você, eu me conecto com a dor do nosso sistema. Então é mais fácil eu não me conectar com você. Então é mais fácil eu não me conectar com você. Vamos só fazer um teste aqui, tá? Tati, só fecha a sua câmera para mim. E veja como é quando a Tati sai do campo. Piora. Como se a gente só Melhor. respira. Uhum. Respira. Parece que eu Isso é o tava numa feminino. caixinha. É o que a gente faz com o feminino. A Tati representa o feminino. Eu me sentia numa caixinha, assim, apertada, encolhida. Uhum. Sim. Conectar com o feminino, a gente, assim, tudo tem as duas energias, né? Tudo traz o bem e o mal, o certo e errado, tudo tem polaridade, tá? Só que a gente apavora tanto, né? Porque às vezes a primeira, o que é mais denso, o que é mais pesado, tem mais força no sentido assim, é mais perceptível no campo, pode voltar, Tati. Porém,
O que é leve, a gente não consegue, não tem significância, não tem peso, né? O que é leve, o que é pesado é pesado. Então, qual é o nosso vício? A gente olha para o peso, a gente cria muita significância com esse peso, a gente acaba entrando no trauma e drama do peso e não reconhece que toda a energia tem a parte leve, a parte pesada, a parte boa, a parte ruim. Olha de novo para a Tati e fala para ela: agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Eu só me conectei com a parte adoecida de você. Eu só me conectei com a parte adoecida de você. Mas a partir de agora eu tomo consciência que existe uma parte saudável em você. Mas a partir de agora eu tomo consciência que existe uma parte saudável em você. E é com essa parte que eu preciso aprender a me conectar a partir de agora. E é com essa parte que eu preciso aprender a me conectar a partir de agora. É mais leve. Sim. Como que tá aí, Tati? Nossa, muita pressão nas costas. Eu mesmo não tô me reconhecendo, tá? Eu tô num lugar também que tá me sufocando, tô apertada. E Sim. um dor enorme nas minhas costas. Enorme, enorme, enorme. Alguém te chama atenção no campo? Ai, é a Luciana mesmo que tá me chamando a atenção. Tira a Luciana ali. Fecha sua câmera, Lu, para ela conseguir se conectar com os outros Deixa eu ver onde é representantes. que eu fecho a minha câmera aqui. Clica na tela, vai aparecer a câmerazinha embaixo. Microfone, câmerazinha. Clica no meio da tela, aí aparece embaixo. Interromper vídeo, é isso? Isso. Aí. Só respira, Tati. Como que é olhar para as meninas? Quem te chama atenção? Acho que é a Andressa que não quer olhar pra mim. Uhum. Tá. Eu preciso de alguém para entrar no campo. Alguém pode entrar no campo? Quem pode entrar? Só liga a câmera, por favor. Entrou a Heralda. Entrou a Lu. Ok. Posso voltar? Não, você fica de câmera fechada, Lu. Tá. Entrou a Luciene, entrou a Heralda. Tá ótimo. É, Veja agora, Tati, como é que é olhar para a Heralda e como que é olhar para a Luciene? Melhora ou piora? A Heralda é bom e a Luciene é desconfortável. Uhum, Ela também me ok. incomoda. Aham, a Luciene incomoda? Uhum, É, uhum. Ah, como que a Dolores está se sentindo? Pesada. Peso nos Uhum, braços, nas pernas, bem pesadas uhum. e parece que tá tudo embaçado. Eu tenho que focar para mim poder enxergar as Tá meninas tudo aí. embaçado para mim também. A Aham. mesma sensação que eu tenho. A única que eu enxergo assim bem visível é a Vitória e agora é a Heralda. Eu também enxergo bem visível a Vitória. É, as outras eu tenho que parece que abrir os olhos, parece que tá tudo embaçado. Tá. Quem te deixa mais desconfortável, Dolores? A Andresa, Andressa. Uhum. Andressa, só fala para Dolores, eu não sou seu pai. Uhum. Fala para ela, eu sinto muito, eu não sou seu pai. A Andressa está com o áudio desligado. Tá, tá desligado o áudio dela. Vê se você consegue ligar, Andressa, mas chegou aí, Dolores? Tá mais leve. Uhum. E agora, olha para a Heralda e olha para a Luciene. Olha primeiro para a Heralda.
Como que é olhar para a Heralda? Tranquilo. Como que é olhar para a Luciene? A Luciene parece superior, parece maior, Uhum, mas não é assim lá, grandes desconfortos, só vejo ela bem grande. uhum. Muda alguma coisa, Andressa, quando você fala isso para ela, que você não é o pai dela? Não, mas eu também vejo as duas, a Luciene e a Tati, muito embaçada. Desde que abriu, eu sinto muito aperto no peito, tipo assim, bate muito o coração, tipo um aperto, assim, sabe? É, Uhum, é como se eu quisesse olhar e não conseguisse. É como eu digo, perde o foco, eu tento, mas eu não consigo. uhum, uhum, A Tati mais. uhum. Sim. Dolores, olha lá para a Luciene. A Luciene me lembra uma criança mimada. Só uma, sabe? Um ego, uma, sabe? Não sei Uhum, explicar. uhum. Para mim, já lembra um pai que não quer falar nada, só com o dedo, ó, já sei o que eu tenho que fazer. Uhum, sim. E como que é esse lugar, Luciene? Gente, todo o mal-estar que eu estava sentindo está melhorando agora. Eu sabia que tinha a ver com o campo da constelação. Então, eu sinto também assim um pouco de embaçado os olhos. Eu sinto que eu quero cuidar de mim, como se eu sempre cuidasse dos outros e agora eu quero ver algumas coisas em mim. E eu sinto um grande desconforto quando eu olho para a Heralda. Sim. E como que é para Heraldo olhar para Luciene? Bem, tá tudo Uhum. bem. Não me Tá, incomoda, não me incomoda não, ela não. É como se tá, fosse uma pessoa assim, distante, tô nem tá. aí. Ok. Heralda, sai do papel que você está e entra num outro papel agora. Respira um pouquinho, como se você desse um passo dessa energia, um passo para trás e volta num outro papel. E Luciene, veja como é olhar para a Heralda. Agora ela está representando uma outra energia, tá? Eu quero ficar perto agora. Uhum. Eu também. Parece que eu quero abraçar, ficar perto, uma coisa desse tipo. Energia muito boa. Ah, me arrepiei agora. Eita, Uhum. Luciene, fala para a Heralda, eu sinto muito. Eu sinto muito. Agora eu consigo olhar para você. Agora eu consigo olhar para você. E para tudo que você me traz. E para tudo que você me traz. Só agora. Só agora. Eu sinto muito por Eu tanto sinto tempo. muito. Por tanto tempo. E a Heralda vai falar para a Luciene, eu também. eu também. Só agora eu consigo olhar para você. Só agora que eu consigo olhar para você. Verdade. Ó, melhorou um pouco aqui. Quando eu falei, meu estômago doeu muito, minha garganta doeu muito e minha cabeça. Aí, quando ela respondeu, o estômago melhorou, a garganta ainda, a parte da comunicação ainda tem alguma coisa e a cabeça Uhum. dói um pouco. Não sei se é um sentimento de culpa ou o que é. Sim, é culpa. Fala para ela, eu sinto muito se eu nunca reconheci o seu valor.
Eu sinto muito se eu nunca reconheci seu valor. Eu sinto muito se eu fui mais um homem que nunca reconheceu o valor do feminino. Eu sinto muito se eu fui um homem que nunca reconheceu o valor do feminino. Mais um homem. Mais um homem. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não seria nada sem você. Eu não seria nada sem você. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo De enxergar o seu valor e a sua grandeza. de enxergar o seu valor e a sua grandeza. Melhora o desconforto na garganta quando você fala isso? Melhora. E aí, Naldão, Eu escuto e agradeço, né? Gratidão. como a Tati se sente com esse movimento? Bem É melhor. comigo. Toda a tensão que estava no início ali, eu até estava estranhando assim, me mexer, não sinto mais nada agora. Aquela pressão, aquele aperto, um lugar apertado, não sei. Tá bem mais leve, bem melhor. Hum. Eu tive a Uhum. mesma sensação com a Luciene, parecia que era um masculino mesmo me excluindo, me rejeitando. Por esse desconforto no início com ela. Sim. Como que a Dolores está se sentindo? Estou melhor, inclusive consigo enxergar todas agora bem, sem nada de embaçamento. E a Vitória? Tô com um aperto no peito ainda. Uhum. Quem te chama atenção? A Luciene um pouco ainda e a Andresa. Ah, A Luciene parece que aquele ego, aquela coisa muito diminuiu, mas não sei, ainda mexe aqui. hum. Fala para Luciene, você fez muito mal para as mulheres do nosso sistema. Você fez muito mal para as mulheres do nosso sistema. Você e toda a sua ancestralidade. Você e toda a sua ancestralidade. Vocês fizeram muito mal para todas nós. Vocês fizeram muito mal para todas nós. Vocês merecem sofrer. Não acho. Respira, solta o ar. Até aqui eu quis que vocês pagassem. Até que eu quis que vocês pagassem. Até aqui eu quis que todos os homens pagassem. Todo o mal Até foi aqui eu tirado. quis que todos os homens pagassem o mal. Mas agora eu tomo consciência Mas agora eu tomo consciência que não podemos modificar o passado. que não podemos modificar o passado. Mas daqui em diante eu permito que seja diferente. Mas daqui em diante, Eu permito eu permito que seja diferente. que seja diferente. Eu abro mão dessa vingança. Eu abro mão dessa vingança. Abro mão dessa raiva. Abro mão dessa raiva. Abro mão dessa mágoa. Abro mão dessa mágoa. Posso olhar para cada um de vocês E posso olhar para cada um de vocês com respeito. com respeito. Isso, só respira. Olha lá para a Luciene e fala para ela: a partir daqui, A partir daqui, te vejo como um homem comum, te vejo como um homem comum, que fez escolhas interessantes, que fez escolhas interessantes, assim como eu.
assim como eu, mas no seu tempo. mas o seu tempo. Agora eu entendo que você fez o seu melhor no seu tempo. Agora eu entendo que você fez o melhor no seu tempo. E essa mágoa que eu trouxe até aqui E essa mágoa que eu trouxe até aqui fica no passado junto com você. fica no passado junto com você. Isso, respira e solta o ar. E olha lá para a Heralda e fala para ela: foi por você, vovó. Foi por você, vovô. Foi tudo por você. Foi tudo por você. Em honra à sua dor, Em honra à sua dor, eu carreguei até aqui. eu carreguei até aqui Tudo isso. tudo isso. Mas agora eu tomo consciência de que não é mais necessário. Mas agora eu tomo consciência de que não é mais necessário. E eu posso, em honra a vocês, soltar tudo E, isso. e eu posso, em honra a vocês, soltar tudo isso. E olhar diferente para a minha vida e para o meu feminino. E olhar diferente para a minha vida e para o meu feminino. A partir daqui, pode ser leve. A partir daqui pode ser leve. Você deu conta, vovó, Você deu conta, vovó, do seu jeito. do seu jeito. Você deu conta. Você deu conta. Como quer dizer isso para ela? Ai, é libertador. Libertador. Isso, só respira. Ó que vó mais gostosa. Eita, Tessa, gostei de ter uma neta. Gostou de ter uma neta? A experiência nova, ó. É um amor diferente mesmo, né? Aproveitem para matar a saudade aí, né? E É. agora, gente, agora, dona Vitória, olha lá para Andressa. Deixa eu botar o óculos, peraí. Isso. E agora todo mundo olha lá para Andressa. Eu vejo ela bem triste, bem sozinha. Uhum. Fala para Andressa, você já pagou o preço. Você já pagou o preço. Você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. Você já pagou o preço, papai. Você já pagou o preço, papai. Você já pagou um preço. Você já pagou o preço. E agora eu posso te olhar E agora eu posso te olhar como um homem comum. como um homem comum. E a partir de agora eu posso receber de você, E a partir de agora eu posso receber de você, sem a dor sem a dor do passado. do passado. Nunca pude olhar para os homens Nunca pude olhar para os homens sem essa dor, sem essa dor, sem sentir essa dor e essa mágoa, essa raiva. sem sentir essa dor, essa mágoa e essa raiva. Mas agora eu posso. Mas agora eu posso. E é tão bom, Tão bom. é tão bom. Vocês percebem como a gente transfere? Então, nem para o nosso pai a gente podia ter um olhar amoroso e saudável, porque lá atrás, dentro do nosso sistema, a gente está corrigindo aqui uma dor de um feminino. Isso aqui é um sistema. Eu não tenho muita clareza, Lu, se é sua avó ou sua bisavó, tá? Que está sendo representada aqui no campo. Talvez a bisavó tenha mais senso que seja sua bisavó materna, que a Heralda está no campo da bisavó e a Lu do seu bisavô.
Você sabe um Ah, pouquinho da história deles? Ô, Materno. Tessa, eu gostei como que ela falou, tá entendendo? Tudo que, como você Sim, estava precisando disso, escutar. a sim, porque minha a gente compra essas bisavó, dores. a minha bisavó, ela ficou viúva muito cedo, assim, e ela deu conta de quase, primeiro casamento, 9 filhos. Nossa. Teve que Uhum, sustentar todo mundo, assim, né? Minha avó tinha 2 aninhos quando perdeu o pai. uhum. E ela que sustentou, deu conta, assim. Ela cuidou de todos os irmãos. Ela cuidou dos filhos, né? Ah, Ela, dos filhos. dos Ela perdeu o filhos, marido. perdeu o Uhum. marido, ela ficou viúva, Como que esse bisavô morreu? infartou. Uhum. E a minha avó tinha 2 aninhos. E ela sustentou lá a fazenda dela, os negócios, do jeito que deu, assim. Uhum. Peraí, só um minutinho, gente. Eu vou só desligar meu microfone um minutinho aqui. Peraí, só respira todo mundo. Raulzinho tá batendo um shake aqui. E a cara da mãe babona, o filhote. Se deixar, fica lambendo as crias 24 horas, né, gente? Mas gosta demais. E quem é a Ai, Dolores, Kézia? a Dolores é sua mãe. Vitória, como é que é olhar para Dolores? É bom. Uhum, Sinto ela meio distante, mas é bom. uhum. Agora posso olhar para você, mamãe, Agora eu posso olhar pra você, mamãe, sem sentir as suas dores. sem sentir as suas dores. E as dores também da vovó. E as dores também da vovó. Agora o meu feminino está em equilíbrio dentro de mim. Agora o meu feminino está em equilíbrio dentro de mim. E olha lá para Tati. Não pode ser a minha avó mesmo. Minha avó tem uma vida também bem parecida, sustentou tudo e até hoje banca sozinha, assim, a E coragem. vai repetindo o padrão, né? Os padrões vão se repetindo ali. A dor de todas essas mulheres vão se. Aí, tanto que você não teve nem filhos, assim. Quer dizer, tem e não tem, né? Você não quis parir, mas tem os enteados, né? Mas entende, assim, o quanto foi pesado Não é bem ao não quis, ponto. não consegui ainda, né? Justamente assim. Mas por quê? Porque era muito pesado, foi muito pesado para essas mulheres. Você viu, você não dava conta de olhar para o feminino. A Vitória representa você. Você É, não aqui dava bateu conta de certinho. olhar. Hã? Aqui bateu certinho a constelação dela, mas tá constelando aqui muito. Você também. Muito. Sim. Então, quer dizer, uma avó e uma bisavó que foram mães sozinhas, que perderam seus maridos cedos, que tiveram que dar conta de seu pai e de ser a mãe. Gente, eu tenho aqui os três. Graças a Deus tem dois pais aqui, hein? Né? O Raul tem o pai biológico dele, tem o Micael. Quer dizer, o Micael tá aqui, graças a Deus, tá aqui 24 horas por dia. Eu tenho dia que eu não dou conta. Tem dia que eu tô numa estafa, assim, sabe? Que eu falo, meu Deus do céu. Agora imagina só o quanto foi difícil para essa avó, para essa bisavó, dar conta de tudo isso sem o marido. E, de fato, naquela época, quem é que ia ali, né, assumir uma responsabilidade dessa? Uma mulher com 9 filhos, né? E, enfim, existiam muitas questões ali por detrás disso. Então, é uma dor que vai vindo, que vai caminhando dentro do nosso sistema, até chegar a um ponto de sim falar: eu não quero isso para minha vida. E como que aí eu não crio isso na minha vida? Me desconectando do meu feminino, que é onde o meu útero fica aquele útero que a gente fala de útero seco, é uma terra que está seca, né? Um útero que não que não fertiliza, né? Que não fica grávida, né? É como se fosse um útero seco. Mas por quê que ele está seco? Porque eu estava desconectada desse feminino. E agora, Vitória e Dona Lu, olha lá para Tati e fala para ela:
Foi do jeito com que tinha que ser. Foi do jeito com que tinha que ser. E mesmo assim, E mesmo assim, foi bonito, foi bonito. porque a vida chegou até mim. Porque a vida chegou até mim. Nós vencemos. Nós vencemos. Nós vencemos. Porque por mais que teve muitos sacrifícios, muita dor, muita dificuldade, né, muitas perdas, né? Nós vencemos. E agora eu entendo a mágoa da avó em relação ao avô, porque o avô foi embora muito cedo, né? E aí deixou ela lá. Eu tenho a minha sogra, que ela ficou viúva com 32 anos. E todas as vezes que ela bebe, ela xinga esse marido. Mas ela xinga, porque assim, qual que é a raiva dela? Como assim você me deixou com 3 filhos adolescentes? Como assim? Como assim? Ela não consegue, tipo assim, digerir essa partida dele até hoje. Tem mais de 30 anos que meu sogro faleceu, né? E até hoje ela chora e é uma mistura de um luto, a saudade do marido, a parceria do pai, do companheiro, porque foi muito difícil, é muito difícil ainda para ela. E realmente ela não dá conta. A gente não dá conta. A gente tem uma falsa sensação de que a gente dá conta, porque de fato a função do pai ninguém nunca vai conseguir fazer. A gente malemar consegue fazer a nossa. Imagina só fazer a função do pai e da mãe. Então nem tentem fazer a função do pai. A vida vai trazer. Quando a gente perde o marido muito cedo, ou quando a gente tem um pai que não assume a paternidade dos nossos filhos, a vida vai trazendo esses pais de várias maneiras, né? Então, se preocupem apenas em fazer a função do feminino, só isso. Porque realmente a função do pai, a gente não deveria nem tentar, porque quando eu tento exercer muitas vezes a função do pai, eu deixo de executar a função da mãe. Aí a criança fica sem o pai e fica sem a mãe. Entende? Ela não recebe. Então, assim, e no meu interessante ponto de vista, é muito importante que a criança receba a força da mãe. Porque, assim, o pai, ele também não consegue dar aquilo que a mãe vai dar, que é o amor, que é o colo, né? A função, a força do pai, a função do pai, ela é completamente diferente. Então, o mundo vai empurrar, o mercado de trabalho vai empurrar esses moleques para a vida, né? A justiça divina, enfim, as leis do Brasil, ou a cadeia, ou o processo judicial, alguma coisa, ou ele vai arrumar uma mulher masculinizada, que alguma coisa vai acontecer que vai botando a gente, vai trazendo esse pai para esses filhos, né? Mas assim. A função da mãe é muito difícil alguém ocupar também, porque a mãe ensina o amor, a nutrição básica. Então, assim, foquem em dar para os filhos de vocês a função da mãe, que é dar o colo. A nossa função não é empurrar filho para a vida. A minha função aqui com o Raul em casa é deixar a casa quentinha, gostosa, para ele querer voltar toda hora para cá, para ele nem querer ir embora. Mas a função do pai vai ser falar, ó, vaza, que você tem prova, você vai. Eu não consigo mandar meu filho embora, eu quero que ele fique aqui comigo. Mas a vida, a força do pai vai fazendo todo esse movimento, entende isso? Então hoje eu vejo nós tentando falar, não, o seu pai não importa, eu dou conta de fazer a função dele, não dá e nem tente. Então deixa o pai executar a função dele na medida do possível e você vai executar a sua função também na medida do possível. Mas o que que me fica dessa constelação aqui? É, uma mágoa, um ressentimento que foi transmutado através dessa fala, né? Enxergar esse valor, olhar para essas mulheres, para essas mães solos, olhar para essas mulheres que ficaram viúvas, para essas mulheres que não tiveram um marido parceiro, olhar para tudo isso e falar obrigado, porque obrigado por vocês terem tentado o seu pai e a mãe. Obrigado. Agora eu olho com respeito para todo o seu sacrifício, para tudo que vocês precisaram de abrir mão. E agora que do meu lugar eu escolho o que eu quero e o que eu não quero abrir mão, o que eu posso e o que eu não posso abrir mão, para poder levar a vida um pouco mais adiante. Como que é, Vitória, olhar para Tati? É mais leve, mas ainda me embrulha o estômago. Não sei se é Uhum. medo, o que que é, Sim, mas é mais leve. sim. Para E mim já fala para foi. ela, eu pago o preço. Eu pago o preço. E assim como as minhas ancestrais deram conta do jeito delas,
E assim como as minhas ancestrais deram conta do jeito delas, Eu pago o preço. eu pago o preço. E o preço que eu pago, que eu ainda escolho pagar, é não ter filhos. E o preço que eu pago e escolho ainda. E o Escolho. preço que eu ainda escolho pagar O é preço que eu não ter ainda filhos. escolho pagar é não ter filhos. Ainda. 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 Como quer dizer isso para Tati? Desembrulhou o estômago. É a escolha que é Leve. possível nesse momento ainda, Lu. Uhum. Entende? Tem coisas para a gente poder digerir, porque a Lu quer muito ser mãe. O sonho dela desde menina é ser mãe. Mas tem uma trava ali que era essa dor. E esse Sim, luto, interessante ponto de vista, ele precisa ser vivido. Eu tenho que entender qual o tamanho do sacrifício que é a maternidade, porque hoje em dia o que a gente mais vê é mulheres, eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, mas como se filho fosse um chaveirinho. E hoje a Lu, ela vive essa experiência, ela sabe a dor que é, o sacrifício que é. Você consegue, Lu, produzir o tanto que você produzia antes do seu marido entrar na sua vida com os enteados? Você consegue simplesmente virar as costas e falar, eu vou trabalhar e vocês que se fodam com a escola, e nem filhos são? Não, não consigo produzir, interessante ponto de vista, resultados no trabalho, mas a produção de amor e de afeto triplicou. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Olha lá, a Lívia falou que passou 15 anos tentando engravidar. Vai para a Chapada dos Veadeiros, né? Diz que a Chapada faz curas incríveis nos úteros das mulheres. É que, na verdade, eu nunca nem tentei, eu sempre evitei. Justamente, justamente. A paralisia era tanto que sempre foi evitado. Aham, sempre foi evitado, justamente. E é uma escolha muito consciente ainda. Mas e agora? Quer ver? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Quem pode entrar no campo? Preciso de alguém para entrar no campo, alguém com uma energia diferente. Tu sabe que a hora Ah, que a Vitória falou com a Andressa, nossa, depois ele me deu muita, 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 muita emoção. Tipo, tive que bordar, assim, chorar. uhum, porque agora ela consegue olhar para o pai, né? Uhum. E agora que ela consegue receber do pai, ela tem força para conseguir olhar para a maternidade, porque a maternidade também exige, se eu não recebo do pai, eu não consigo parir, gente. O que que é o fórceps? A falta de pai. Que são mulheres que não conseguem ter um parto normal, um parto, mulheres muitas vezes que morrem no parto, porque não tem a força do pai de parir. Né? Então, precisa de todo esse ajuste dela receber, ela primeiro limpar essa mágoa, conseguir olhar para o masculino, que agora que ela recebe do pai, agora ela consegue receber o espermatozoide do marido. Agora vamos lá, ó. Cadê a dona Vitória? Olha para a dona Letícia. Cadê? Como que é, Vitória, olhar para a Letícia? Peraí, deixa eu sentir aqui. Uhum. Não é Eu tenho- difícil, é bom. Uhum. Não sei, parece que eu tenho um afeto, sabe? Tipo, um carinho, mas Agora é possível. Apesar do medo que eu ainda sinto de ser mãe. Começa a ser possível. Fala para ela, não consegue falar? não sei. Fala para Letícia, Vitória, eu ainda tenho muito medo. Eu ainda tenho muito medo. O preço é alto demais. O preço é alto demais. Eu ainda tenho muito medo. Eu ainda tenho muito medo. Mas olho com respeito para Mas você. olho com respeito e afeto pra você. Como quer dizer isso para ela? Leve. Uhum. Como Eu que é para quero, mas Letícia eu não ouvir? consigo.
Eu ainda não consigo. Ainda não consigo. Isso, eu ainda não consigo. Como que é, Letícia? Acho que eu não tô te ouvindo. O Tá áudio? conectando. Não tá saindo o áudio. Não tá dando desligado o seu áudio, né? Coloca no Uhum. chat para a gente poder saber. Escreve. Não tem força para chegar, tá vendo? Ela, Verdade, eu queria dizer. ela representa o bebê, né? Esse bebê, mas não tem Parece que não tem uma força. conexão. Eu sinto que é seguro. Esse bebê que, aliás, gente, o que mais tem é bebê querendo encarnar, né? Eu já falei, eu estou aqui, eu quero muito ser mãe novamente. Façam milagres aqui, uma cirurgia aqui. Desbloqueia a laqueadura aqui, que eu gostaria muito de ser mãe novamente. Como pode olhar? Dá mais um irmãozinho pro Raul. E eu vejo Arianos não um gostam de. menino muito leve, Hã? feminino, ela veio um menino muito aberto. Alice. Travou um pouco. Tá travando, Tati, o áudio. Eu com um feminino Fecha muito sua leve. câmera, Tati, para ver se o áudio fica melhor. A Quando a Letícia até Letícia caiu. entra, quando a Letícia entra, eu vi um feminino muito leve, suave, trouxe muita leveza para esse sistema todo ali, ó. Trouxe uma Uhum. nova energia, parece. Fala para Lu, fala para Lu e fala para Vitória. Agora eu estou com vocês. Agora eu estou com vocês, Luciana e Vitória. Um Agora calorzinho eu estou com quentinho. vocês. Agora vocês Agora, podem. Agora vocês dão conta. agora vocês dão conta. Tá muito leve, tá E vai brilhante, tá ser brilhante. diferente. E E vai vai ser ser diferente. diferente E do vai que foi ser para diferente. ancestrais de vocês. Vai ser muito diferente do que foi para os ancestrais de vocês. É um outro tempo. Bate no timo. É um outro tempo. É um outro tempo, muito mais Hoje leve e muito brilhante. mais leve, gente, a gente contar hoje. Hoje a gente tem uau, nossa, hoje é muito mais fácil, né? Assim, interessante ponto de vista do que eram para as nossas ancestrais. Só a fralda de pano já é, né? Só a fralda, eu falo, meu Nossa Senhora Aparecida, né, gente? Como pode melhorar? Hoje as crianças já nascem num outro espaço. Melhorou o áudio aí, Letícia? Será que agora tem áudio? Tá dando para Como que ouvir? é? Tá. Agora E eu sim. ia dizer, Ah, quando ela sim. entrou de novo, ficou melhor. Ah, sim. Aham. Eu tive a sensação de que é seguro agora. E aí a sensação de que eu vejo muito ela, que eu sinto ela, que é seguro. Foi isso que me veio. Fala para ela, por favor. Por favor, Por favor. por favor, Por favor. por favor. Por favor, mamãe. Como que é para Dolores Aqueceu ouvir o peito. isso? Uhum, Eu senti logo quando a Letícia entrou, antes de você falar em filha costal, um quentinho no coração. Nossa, uhum. uma coisa tão bonitinha, menininha, coisa mais linda. Uhum. Fala lá para Luciana e fala para Vitória. Vocês estão prontas. Eu? A Dolores vai falar para Vitória e para Luciana. Vocês estão prontas. Vocês estão prontas. E vocês têm a E minha vocês, bênção e vocês têm a minha bênção e de toda a nossa ancestralidade feminina. e de toda a nossa ancestralidade feminina. Uhum. E fala para Letícia. Você é muito bem-vinda aqui, minha netinha. Letícia, você é muito bem-vinda aqui, minha netinha. Uhum. Uhum. Eu sinto que é E fala para possível. Luciana, você pode contar comigo Você pode contar comigo. do meu jeito. Do meu jeito, Luciana. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Fala para Luciana, por favor, leve a vida adiante, Luciana, leva a vida adiante, por favor. por favor. Por favor.
Tá tudo Olha lá bem. para a Vitória, fala para ela, leve a vida adiante, Leva a vida adiante, por favor. por favor. O amor sempre foi mais forte do que o medo. O amor sempre foi mais forte que o medo. Se nós demos conta, E nós damos conta. você também dará. Você também dará. Afinal de contas, Afinal de contas, filho de peixe, peixinho é. filho de peixe, peixinho é. Somos ótimos parideiros. Olha, puta que pariu. Uma cesta que pariu 9, cara. Como Somos pode ótimas melhorar, né? parideiras. Ótimas parideiros. Ótimas E parideiras. É, eu sinto que é bem mais leve que é possível. E é um calorzinho, assim, uma coisa tão gostosa, um aconchego. saber que agora tem o apoio, que tem o suporte, estou recebendo do pai. E esse pai tem alguma coisa para dizer aí? A dona Andressa quer falar alguma coisa? Agora que esse pai deixou de ser o pai da Lu, tá meio dodóizinho, né? Passando por umas questões, mas como é que o pai tá olhando para esse campo aí? Tá bem mais leve. Tava bem pesado no início, assim, muita angústia, muito. E aí, como a gente já entende, né? Quando a gente entra no campo, todo mundo está sendo constelado, né? E aí, Sim. pinceladas, assim, que cada um. Agora eu já não lembro mais quem falou o que ali, mas meu avô paterno também morreu com 42 anos. Minha avó tinha 16 filhos, né? 16 filhos, meu Deus. É, morreu matando um porco de infarto, de repente, né? Então, quanta coincidência no campo, né? Muitos filhos, né? Muitos filhos, e isso. Aí a minha avó materna também, o meu avô paterno também morreu com 42 anos de leucemia, né? Então, as duas avós ficaram viúvas cedo, né? A minha avó com 5 filhas, daí a materna, né? Minha mãe. Então, quanta ressonância, assim, né? E Muito, realmente, muito. então, como faltou essa força também do masculino, né? Aqui, como ressoa muito. Então, por Meu isso avô que morreu de leucemia também. Olha, ó, as coincidências e eu aqui, um pouco era do campo, um pouco já era eu entendendo aqui também, né? Todo o que estava tudo envolvendo comigo também. Então, aí a gente se emociona de dizer, tá, já está trabalhando também, já está curando também, já está trazendo consciência também. É, em relação a filhos ali, sim, foi ficando mais leve daí, quando começou esse perdão ao masculino, né? Porque aqui no meu campo daí também tem muita mágoa em relação ao masculino, porque tem muita questão de abuso, né? Tem muita Sim, questão de álcool, tem muita questão de excluídos, então, né? Então tudo foi fazendo muita ressonância. Conforme eu andava, foi ficando tudo sim. muito leve. Ninguém mais está borrado, porque, gente, eu não via a Tati e a Lucilene, as duas ainda estão um pouquinho borradas para mim, né? Mas elas estavam de tirar o óculos para ver se era do óculos, eu dizia, mas as outras não Eu estão. também. Gratidão, né, a todas. Só para vocês verem como não é uma dor só do sistema da Lu, né? É a dor do nosso. A gente está aqui constelando o nosso feminino, por isso que eu chamei vocês, constelando o feminino, né? E sabe uma coisa que eu percebo assim? Porque no início, não sei se vocês lembram, tinha um pouco de a gente querendo se vingar desses homens. E isso é algo muito antigo, né? Então, existem maldições, muitas das nossas ancestrais amaldiçoaram esses homens. Não é à toa que esses homens morreram tão cedo, né? No meu sistema também os homens morreram super cedo, as mulheres também fizeram todo esse movimento de ter que dar conta sozinha. E eu percebo hoje, de verdade, do fundo do meu coração, esses homens eles já pagaram o preço. A gente tem que entender hoje, quando a gente olhar para o nosso marido, tipo assim, eu também passei por traição, né? Porque meu marido ele continua representando esse patriarcado, né? E mas hoje o quanto eu posso olhar para o meu marido e vocês fazendo o exercício de olhar para o marido de vocês, para os namorados, para o pai dos filhos de vocês, sem essa dor. Ou talvez diminuindo um pouquinho dessa intensidade, porque assim, o preço que o masculino está pagando ainda continua pagando, porque a gente continua cobrando.
Nós ainda, de forma inconsciente, a gente ainda continua cobrando os homens para que eles sejam perfeitos, mas eles não vão ser, mesmo porque se eles fossem perfeitos, primeiro, eles não estariam aqui, e segundo, até para poder honrar os ancestrais, eles continuam repetindo o erro, e eles não têm informação de que eles estão repetindo um padrão ali, mas a gente já tem, né? Filho de quem é que tá repetindo um padrão? Mas ok. E aí a gente olha para isso tudo hoje, a gente tem que aprender a olhar para os nossos homens e para os homens que vão chegar na nossa vida, para os nossos filhos, com um pouco mais de leveza. Existe uma dor, sempre vai existir uma dor, sim, mas cada vez essa dor ela vai diminuindo. Essa semana minha terapeuta me falou algo que eu achei tão importante, que ela falou assim: a nossa capacidade de amar também aumenta, né? E eu tenho olhado, feito muito esse exercício quando eu olho para o meu marido, assim, porque eu ainda olho, tem dia que eu olho para ele, a gente tem vontade de voar no pescoço dele. Mas por que que eu tenho vontade de voar no pescoço dele? Porque eu vejo atrás dele a dor que foi causada para todas nós. Não só para o meu sistema, mas para o sistema de cada um de vocês. Cada homem representa um pouco disso também. Mas se a gente não aprender a colocar ordem nessa dor, né? Hoje já existem estudos mostrando, e olha para você ver o tanto que a nossa maldição tá fodida. Nunca a gente viu uma geração com homens com micro pênis. Tenho falado muito sobre isso. A gente está, de alguma maneira, ridicularizando tanto os homens que, assim, mas assim, e quem sofre com isso? A gente continua sofrendo sem eles, sem esse pai presente, você tem sem ter alguém para poder dividir a vida, dividir as contas, dividir o serviço da casa, né, gente? Então, assim, é aquele negócio ruim com eles, pior sem eles. Eu sei o quanto custa o preço que eu pago para estar num relacionamento. Preferia, às vezes, estar sozinha. É muito mais fácil, mas me deixa infantil fugir desse casamento, desse relacionamento. Então, eu pago o preço de estar dentro de um relacionamento. Mas cada vez eu tenho que estar o tempo inteiro corrigindo esse olhar, diminuindo ali o volume da dor, da intensidade da dor desse feminino e aumentando o amor, aumentando a minha capacidade de amar, de ver cura e de falar, uau, para que um dia de repente fala assim, não, realmente vale mais a pena investir num relacionamento, né? Hoje eu vejo principalmente da Cleo, que o meu trabalho, na verdade, eu vejo ela muito como um termômetro ali, e ela fala, ela pensa em marido, ela pensa em filhos, ela pensa em casar, ela pensa em casa, ela pensa, sabe? E eu sou muito grata, porque hoje a gente vê as mulheres não querendo mais ter filhos, querendo ter marido, correndo de relacionamento igual o diabo corre da cruz, por conta do barulho da nossa dor ainda. Então, se a gente quer construir um futuro diferente para nós, e todos nós vamos pagar o preço, porque nós já estamos também vivendo uma escassez de filhos. É uma escassez de relacionamento e é uma escassez de filhos. A gente já está praticamente igual ao Japão. O nosso futuro vai ser muito parecido com o do Japão, se a gente não der uma guinada agora. Se a gente não começar a reproduzir um pouquinho, como pode melhorar, né? Se a gente não voltar a reproduzir, porque quem vai pagar o preço é nós mesmos, nós não vamos ter mão de obra. Quem vai cuidar da gente no futuro? Né? E eu falo de mão de obra mesmo pro planeta. A gente vai ser um Brasil velho, faltando mão de obra, né? E isso é muito ruim, não só pela questão do servir, né? Quando a gente está falando aqui, é IA, isso, a IA vai cuidar da gente, a Good Vibes vai cuidar da gente, como pode melhorar. Robôs, né? Imagina que coisa esquisita, né, gente? A gente ser cuidado por robôs, né? Socorro, precisava falar. Pois é isso. A gente tem um cachorro robô. Vocês viram a nova tendência agora, como é que o povo tá no mundo depois do bebê reborn? Você viu a loucura? Ai, As nem... pessoas têm cachorro, eles andam com a coleira sem cachorro. Eles levam a coleira para passear sem cachorro. Isso agora virou uma A moda agora interna, a já interna geral. desse naipe. Aí leva no pet shop. Não, aí eles ficam querendo levar no pet shop. Leva. Não, gente, puta que pariu. Aí leva a coleira. Eu vou deixar meu cachorrinho fantasma aqui para no pet É shop. um Gente, surto coletivo. mas lembra que a gente falou? Nossa, 2026, 2025, 2026, a gente ia estão ver esse falando surto todos da. coletivo. Hã? Oh, esse é nós no Ô, futuro andando sem Felipe. cabeça. Com essa IA aí, nós vamos ficar tudo cabeça, sem cérebro.
Pois é, tem que aprender a usar tudo isso, não dá para correr, mas aprender a usar isso com inteligência, né? Mas é muito loucura mesmo, porque o medo, isso é medo de relacionamento, é esse medo que a gente viu hoje na Lu, que está dentro de nós, que faz a gente correr, né? Então, por exemplo, assim, você fala, ai, a Letícia, quero manifestar um relacionamento. Vou pegar a Lê aqui, que talvez seja mais jovem aqui entre nós, a Lê é a Vitória, né? Eu quero um relacionamento. A gente abre o campo, tá lá correndo de relacionamento, igual o diabo corre da cruz, né? E assim, por exemplo, tá ali o cara perfeito, eu não consigo olhar. Eu olho pro imperfeito, aquele que vai me causar dor, porque, tipo assim, no fundo eu não quero me relacionar, porque o relacionamento, qual a consequência do relacionamento? Ter filho. Ou a gente vai vendo esses relacionamentos também homossexuais, né? Que, no meu interessante ponto de vista, às vezes também não deixa de ser uma fuga, porque aqui eu não corro o risco de engravidar, de ser pai, de ser mãe. Vamos olhar para isso com muito respeito, sem julgamento, do que nós estamos correndo. E correr de filho, é correr da responsabilidade. Porque, de fato, ser filho ancora em nós muita responsabilidade. Sim, não tem como não olhar para essa responsabilidade, para esse peso que os filhos nos trazem, sim, das abdicações, de tudo que a gente tem que abrir mão, mas com certeza é abrir mão bem menos do que minha mãe abriu, do que minha avó abriu. Então, olha para o que eu tenho que abrir mão e fala, não, peraí, é possível sim hoje, dá para, vai ser mais leve do que foi para as nossas ancestrais, mas ainda assim tem o peso, porque o que a gente vê hoje, Lu, são mulheres que querem ter um filho, porque, tipo assim, para poder, status, chaveirinho, né? E não assume a responsabilidade ali de, sabe, de lidar com cada fase da maternidade, com cada fase que esse filho vai exigir. Porque o filho, ele tira a gente do passado e ele te projeta para o futuro. Então, eu não sou mais mãe de bebês aqui, por mais que eu gostaria de cuidar, de ser. Mas eu não sou. Hoje eles me exigem um outro olhar aqui, uma outra liderança. Por isso que eu apanhei tanto em 2025, né? Essa maternidade, ela morreu. A Késia, mãe de crianças, morreu. Agora eu sou mãe, né, de adultos. Até comprei um livro, né, como ser mãe de adultos, de filhos adultos, porque é uma outra energia e eu não sei, e é apavorante também. Assim como foi apavorante para mim pensar em ter filhos, né, engravidar a primeira vez. Eu falava, como é que vai sair isso de mim? Eu ficava desesperada que eu só pensava assim, como é que vai sair? Né? E tem que sair, né? Então, o risco do próprio parto, o risco de engravidar, o risco de ter o corpo inteiro deformado, você ficar parecendo Dragon Ball, né? E as estrias que nunca mais vão sumir, a barriga que nunca mais vai ser a mesma, o peito que nunca mais vai ser o mesmo. Então, assim, é a gente conseguir olhar quem quer aí trabalhar a maternidade, olhar lá para Letícia e falar, eu pago o preço que for, né? Esse é o movimento que a gente tem que ter consciência. Para quem quer ser mãe, para quem quer ter filhos, é olhar para essa criança, para essa materialização. E você aí, Letícia, do outro lado, entendendo como que é também a expectativa desse bebê que quer vir e esse tanto de mulher hoje que não quer parir. Quantos sonhos, quantos projetos, né? Quanta ansiedade tem aí, quanta cura, quanta coisa esses bebês, gente, os bebês dourados, né? Quanta cura esses bebês vão trazer para o mundo, né? O quanto o nosso futuro depende desses bebês. E a gente está aí, sei lá, pensando no sei lá o quê, né? Então vamos olhar com muito respeito para porque esse feminino, uma consequência do feminino é a gente ficar fértil. É a fertilidade. É a primeira coisa que o feminino traz. O útero fica quentinho, né? E aí a gente engravida. Sabe aquelas mulheres assim, posso passar embaixo de uma cueca que já engravidei? É mais ou menos isso, assim, né? Aí a gente fica muito fértil. E Lu, e fica não só fértil para os bebês, mas também para os negócios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a Muito, gente tem muito bom. Ô, constelação às Kécia, 10 e a gente tem Kécia, constelação. Amanhã nós temos duas, às 10 e às 16. Pode falar. Kécia, posso falar? Sim, pode. Olhe, gratidão por você, o que você é, viu? Eu tenho um feliz ano novo, Natal, que seja bem próspero para você. Isso é o que eu desejo. E eu tenho para agradecer.
Não estou ainda, mas no momento vou fazer outra constelação, se Deus quiser, porque Vai sim, aconteceu vai várias sim. coisas. Você E já o que faz parte você da nossa é de equipe. coração, você sabe que eu amo você, e Eu também. muito. Muito. Sempre me lembro de você e sempre escuto você, mesmo sem a constelação, mas eu vou chegar lá, viu? Tranquilo, Aconteceu várias gratidão, gente. coisas, Isso é o nosso feminino, a gente reconhecer esse amor, a gente valorizar gratidão. esse amor de irmã, de alma, de colega. Essa troca nossa foi tão linda em 2025. Olha para você ver, nem tudo foi só dor em E 2025. obrigada, Houve gratidão, gratidão mesmo por você, porque muitos cursos que eu faço, ninguém não presta atenção, mas gratidão você prestar atenção em mim. Só tenho para agradecer, viu? Vemos e adoramos você aqui. Não é só eu que te amo aqui. Obrigada, As meninas também amam você aqui. E é isso, a gente vai obrigada. construindo essa família estelar aqui. Nós somos uma família de alma, né? A gente tem a família de sangue, que às vezes a gente dá aquele. E a gente tem essa família de alma, que são pessoas que a gente vai encontrando no nosso dia a dia e que faz a vida valer a pena, faz a vida ficar gostosa. Então, vamos tomar posse de tudo isso e vamos entrar em 2026 com essa energia afetuosa, amorosa, porque, meu interessante ponto de vista, a Terra nunca precisou tanto de mulheres amáveis, dóceis, gentis, né, no seu lugar, né, ocupando realmente o seu lugar aí, tá bom? Amanhã eu conto com vocês às 10, a gente tem constelação aberta e temos outra constelação às 16. De manhã vai ser constelação Filhos e Relacionamento. Estarei nas À de duas. tarde vai ser a constelação de uma fazenda, bem Às legal. Vai 10, ser filhos e às relacionamento. 10 da Tá. manhã, Filhos e Relacionamento. E às 16 horas vai ser constelação de terra, fazenda, daquelas do jeitinho que a gente ama fazer. Tá bom? Um Vambora. beijão, Beijo, gurias. gente. Tchau. Obrigadão. Gratidão. Tchau, 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 tchau.